Então, gostaria de anunciar o palestrante de hoje, é o seu Luiz Alberto. Boa noite a todos. Esperamos que Jesus, que Deus nos ilumine nesta noite, para que todos nós possamos tirar os melhores proveitos do que vamos aqui estudar e assim possamos aplicar diariamente nas nossas vidas o tema desta noite. Ele tinha 15 anos. E cada oportunidade que surgia, ia pescar no cais próximo ao chalé da família, numa ilha que ficava no meio de um lago. A temporada de pesca só começaria no dia seguinte, mas pai e filho saíram no fim da tarde para pegar apenas peixes cuja captura estava liberada. O menino amarrou a isca e começou a praticar arremessos, provocando ondulações coloridas na água. Logo, elas se tornaram prateadas pelo efeito da lua nascendo sobre o lago. Quando o caniço vergou, ele soube que havia algo enorme no outro lado da linha. O pai olhava com admiração, enquanto o garoto habilmente e com muito cuidado erguia o peixe exausto da água. Era o maior que já tinha visto. Porém, sua pesca só era permitido na temporada. O garoto e o pai olharam para o peixe enorme, tão bonito, as guelras para trás e para frente. O pai, então, acendeu um fósforo e olhou para o relógio. Eram 23 horas e 30 minutos. Faltavam apenas 30 minutos para a abertura da temporada. Em seguida, olhou para o peixe e depois para o menino, dizendo: "Você tem que devolvê-lo, filho." "Mas papai", reclamou o menino. "Vai aparecer outro", insistiu o pai. "Não tão grande quanto este", choramingou a criança. O garoto olhou à volta do lago. Não haviam outros pescadores ou embarcações à vista. Voltou novamente a olhar para o pai. Mesmo sem ninguém por perto, sabia pela firmeza em sua voz que a decisão era inegociável. Devagar, tirou o anzol da boca do enorme peixe e o devolveu à água escura. O peixe movimentou rapidamente o corpo e desapareceu. E naquele momento, o menino teve a certeza de que jamais veria um peixe tão lindo e tão grande quanto aquele. Isso aconteceu há 34 anos atrás. Hoje, o garoto é um arquiteto bem-sucedido. O chalé continua lá, na ilha em meio do lago, e ele leva seus filhos para pescar no mesmo cais. Sua intuição estava correta. Jamais conseguiu pegar um peixe tão maravilhoso como o daquela noite. Porém, sempre vê o mesmo peixe repetidamente, todas as vezes que depara com uma questão de ética. Porque, como o pai lhe ensinou, a ética é simplesmente uma questão de certo e errado. Agir corretamente, quando se está sendo observado, é uma coisa. A ética, porém, está em agir corretamente
mesmo quando ninguém está nos observando. Essa conduta reta só é possível quando, desde criança, aprende-se a devolver o peixe à água. A ética tem relação com a morada humana, com o ambiente onde nós estamos construindo. O ser humano precisa tornar habitável, tornar eticamente segura o local onde vive. O ser humano precisa tornar saudável a sua moradia. Precisa tornar saudável o ambiente terreno, este planeta, que nos foi dado por Deus para nós construirmos a nossa morada. Tornar o ambiente saudável é tornar um ambiente materialmente sustentável, psicologicamente integrado e também espiritualmente fecundo. Mas, na realidade, o que é ética? Ética tem a ver com moral? No grego, ethos, com letra maiúscula, de onde se origina a palavra ética, é exatamente esse ambiente, tornar saudável esse ambiente que é a nossa morada humana. Mas ethos, em grego, com letra minúscula, significa moral. Será que moral tem a ver com ética? Será que ética tem a ver com moral? Ética é uma reflexão crítica sobre a moralidade. Moral não tem a ver com ética, mas ética, teoricamente, é o que fiscaliza a moralidade. A ética é o que baliza as nossas ações. A ética também se move. Ela vai se aumentando, se ampliando, se adensando à medida que nós vamos nos evoluindo e construindo o nosso mundo com a certeza e com a convicção do dever retamente cumprido. Então, ética é simplesmente fazer as coisas corretas quando ninguém está nos observando. Na Bíblia, nós encontramos muitas passagens que nos reportam ao comportamento ético. E em Filipenses, capítulo 2, versículo 4, nós encontramos esta passagem que diz: não atente cada um para o que é propriamente o seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Tem muita relação efetiva com a ética moral. Mas, nos reportando aos autores e filósofos que falam sobre a ética, eles denominam ética como a filosofia do agir, que visa a bondade ou a perfeição do próprio homem que age. A bondade ou a perfeição do próprio homem que age. Quando surge a doutrina espírita, que nos vislumbra um mundo eterno, que nos vislumbra que a morte não é o fim, que a vida é eterna, nos dá aspirações para as conquistas morais. Porque sabe que tudo aquilo que nós fizermos no presente, certamente e com plena certeza podemos afirmar que surgirão consequências no futuro. Mas, como a vida não termina, essas consequências poderão ser num futuro bem próximo ou num futuro distante. Pelas leis divinas, pela lei da ação e reação, pela lei da causa e do efeito, é escrito que tudo que aquilo que nós plantarmos no presente, nós vamos colher no futuro. Se semearmos o errado, se semearmos o ódio, a maldade, a discórdia, com certeza
será isso que colheremos no futuro. Mas, se pelo contrário, procurarmos fazer as coisas certas e corretas, se nós procurarmos plantar o bem, o amor ao próximo, com certeza colheremos no futuro o bem, colheremos no futuro o amor ao próximo, colheremos felicidade, plenitude, estados de profunda felicidade. Não tem como nós fugirmos disso aí, porque a vida é assim, simples. Se hoje estamos numa situação mais depressiva, mais difícil, são consequências naturais desse nosso passado. Então, se procurarmos fazer o melhor do presente, o nosso futuro com certeza será promissor. O Espiritismo diz: a prática do bem ainda é a maior escola de aperfeiçoamento individual, porque conjuga em seus cursos a experiência e a virtude, o raciocínio e o sentimento. Está na lei de Deus, na lei do amor, a sua maior máxima. Mas qual a diferença de ética para moral? A ética é um princípio. A ética é uma aplicação permanente, durante a vida toda, é universal. Não existe divergências sobre definir ou não ética. A ética é uma regra de vida, é uma teoria. Já a moral depende de condutas específicas de cada povo. Ela é temporal e cultural. Existe uma modificação no conceito moral dependendo do estágio evolutivo das civilizações e dos povos. Então tem morais que são corretas, né, na nossa civilização no Ocidente, e que para o Oriente já não é correto. Então, mas como que eu vou saber o que é certo e o que é errado? Como que eu vou balizar as minhas atitudes quando eu estou entre 2 ou 3 estradas e não sei qual a correta a seguir? Quando tivermos essa dúvida, basta no silêncio da noite, quando nos recostamos, não é, em nossa cama, quando deitamos ao travesseiro, conversarmos com a nossa consciência. Ali estão escritas todas as leis divinas. Deus está em nós através da nossa consciência. A nossa consciência nunca falha, nunca erra. Só que na realidade, as nossas consciências são diferentes, porque todos nós estamos em graus diferentes de evolução. E de repente, alguma coisa que pareça correta para algum de nós, pode não ser para outro. Mas, mesmo assim, temos que tomar aquela decisão que a nossa consciência registrar como mais correta, adequada ao nosso estado evolutivo. E ela vai modificando, ela vai avançando e vai se aperfeiçoando à medida que nós vamos evoluindo. Prática ética é a reconstrução intelectual organizada pela mente humana acerca da moral. Então veja que a ética, ela é uma seguidora da conduta moral correta. No Livro dos Espíritos, nós encontramos 3 questões bem relativas à ética e que o seu conjunto nos faz entender o segmento moral ético da doutrina. Primeiro, na 621, onde o Espírito Verdade afirma a Kardec que é na consciência de cada um de nós que estão inscritas as leis de Deus. Na 625, ela diz que foi Jesus o modelo e guia, a criatura mais perfeita que pisou até hoje na face da terra, e que ele deve ser o nosso modelo moral, ético, de seguimento nas nossas vidas. E na 647, ele pergunta para os espíritos: a lei de Deus se acha contida no preceito do amor ao próximo, ensinado por Jesus? E a resposta é que certamente esse preceito de amor ao próximo encerra todos os deveres dos homens
uns para com os outros. Então, não fazer aos outros aquilo que não gostaríamos que fizesse para nós, ou fazer aos outros tudo aquilo que gostaríamos que fizesse para nós, encerra os preceitos de amor ao próximo. Imagine quando estamos tomando uma atitude, e essa atitude vem a ferir os nossos interesses, certamente vai ferir os interesses do próximo. É muito simples ao analisar a consciência e sempre tomarmos atitudes com relação ao nosso próximo, que sejam aquelas que nós gostaríamos que fossem feitas para nós. Mas por que a ética é tão importante? Por que a ética é tão necessária? E é por uma resposta simples, porque ela é o principal regulador do desenvolvimento da humanidade. Uma humanidade sem ética está fadada ao fracasso. Ela baliza as ações do homem na sociedade. A ética existe como referência para a sociedade. E por que se fala tanto em ética hoje no Brasil? Eu acho que nem precisamos responder. Nós estamos vivendo um caos de ética nesse momento, onde a barbárie impera nas esferas mais altas, na cúpula administrativa do povo. E isto, evidentemente, não é só aqui no Brasil, mas atingimos uma crise de tal ponto que as entidades venerandas no plano espiritual já colocam em risco a situação do Brasil como pátria do Evangelho, a situação do Brasil como coração do mundo, como berço, como celeiro da humanidade. As entidades venerandas nos pedem que com muita força oremos bastante, que tenhamos um minuto da nossa vida para que possamos orar em prol da coletividade, em prol dos nossos governos, para que se consiga sair dessa situação. Mas sair dessa situação requer a nossa participação. É preciso que nós, povo, tomemos atitudes que auxiliem a modificação desse caos que está imperando e instalado no país. Como que nós podemos fazer isso? Primeiro, através da nossa atitude ética em todos os momentos da nossa vida. E segunda, votando certo. É preciso que nós, povo, possamos tirar do poder essas pessoas, políticos profissionais. Nós precisamos colocar lá pessoas ilibadas, pessoas corretas. Nós já colocamos no poder esses ladrões e bandidos que estão governando o nosso país. Eles estão lá colocados por nós, e na maioria das vezes por troca de favores. O povo mais desfavorecido, em troca de favores, de benefícios, de cesta básica, de outras coisas mais, terminam colocando lá no poder esses bandidos, por falta de ética nossa. Então essa quadrilha que está instalada no país é de responsabilidade nossa, nós que colocamos eles lá. Agora há pouco, e observe um detalhe, todos nós aqui com certeza nos queixamos e falamos, né, desse povo que está lá. Agora há pouco tinha um amigo meu, que é caminhoneiro, e estava viajando e tomba o caminhão em São Paulo. Tombou o caminhão, veio a polícia, a ambulância lá para ajudarem, levaram para o hospital, não sofreu graves lesões. Mas não só a carga do caminhão, como seus bens pessoais, televisão que levava dentro, ventilador, roupa, celular, tudo que tinha foi saqueado pelo povo. Então, vejam o nível de degradação moral que nós estamos vivendo, de degradação ética. E será então que depois nós temos o direito de falar desses cidadãos que estão lá governando o país? Então é preciso hoje dar um basta, é preciso que nós nos modifiquemos, que aprendemos a ser éticos, que aprendemos a fazer as coisas corretas desde esse começo, que é o voto. Muito importante, se vocês tiverem a oportunidade, leia o Espiritismo Política, que fala sobre todo o nosso comportamento diante da política atual.
E a quem essa falta de ética prejudica? Prejudica a todos nós e principalmente ao povo mais humilde, aqueles que estão em maiores dificuldades financeiras. Onde está fazendo falta a ética, né? Então essa pergunta eu vou deixar para vocês meditarem um pouco a respeito disso aí. Porque sem ética, vejam, se nós não tivermos ética, estamos fadados à degradação, à autodestruição da humanidade. E vejam hoje que a situação é grave, é bastante grave, e os espíritos têm assinalado isso. É preciso que a gente, assim como cidadãos, incorporemos os princípios éticos como uma atitude prática perante a vida cotidiana. Então, conforme nós comentamos, conforme vocês todos devem estar conscientes, nós estamos vivendo o verdadeiro naufrágio ético. É realmente grave. É preciso que examinemos as nossas consciências, especialmente toda vez antes de tomarmos uma atitude, que tomemos uma atitude correta, porque certamente ela vai beneficiar a nós e ao nosso próximo e a toda a coletividade. Quando nós falamos então dessa nossa participação, quando nós falamos da nossa postura diante da política, diante do voto, mas vocês pensarão, mas falando em política, em religião, o que religião tem a ver? Notadamente, durante todo o nosso tempo, se falar em política nos tempos religiosos é uma coisa, não é? Grave. No entanto, Kardec, ele já nos deixa claro quando pergunta qual é o objetivo da reencarnação aos espíritos. E os espíritos respondem que são dois os objetivos porque nós encarnamos aqui na Terra. Um deles é encaminhar o nosso espírito na jornada da evolução. E o segundo é colocar o espírito em condições de realizar a parte que lhe cabe na obra da criação. Nós somos coautores da obra divina. E fazer a parte que nos cabe na obra da criação é, de fato, participação na vida da nossa coletividade. É participação nas decisões que a nossa coletividade toma, que os políticos tomam. É participar em tudo aquilo que nos diz respeito e diz respeito ao nosso próximo. Porque nós gostaríamos muito que o nosso próximo participasse dessas decisões. Então, nós também precisamos ter essa participação ativa, para que com ética, a vida da nossa comunidade, do nosso vizinho, do nosso amigo, do nosso irmão, ela venha se tornar melhor. Vida sem ética realmente dá muito trabalho. Um dos mais conceituados palestrantes para empresários na atualidade, Leandro Carnal, ele conta uma história de um amigo dele que vivia se escondendo em casa com o celular. Quando tocava o celular ele já ficava preocupado, eram as mensagens no WhatsApp, porque tinha uma amante. Então ele, fugindo da mulher pela casa, já ficava assustado quando o telefone tocava, era excluindo o WhatsApp, daí aquela mensagem do WhatsApp vai para a nuvem, daí para a nuvem vai para a memória do telefone. Então é aquela trabalheira toda com aquele celular, não é? Quando ia para o motel com o amante, sempre levava a mexerica, né? Porque lá no hotel tem o sabonete do hotel, tem aquele perfume de motel, tem aquelas coisas que o cheiro vai ficando. Então ele, para não chegar em casa com aquele cheiro diferente, já levava a mexerica. E quem sai de perto do cheiro de mexerica, bergamota, né? Ficar no rio, porque será que alguém já fez isso? Então, alguns de nós certamente. Mas vejam vocês que esse tipo de atitude sem ética dá muito mais trabalho. Então não é mais fácil, não é? Ele viver com a sua família ou então casar com o amante. Porque casou, o sexo acabou. Então,
para quem pensa que sexo é coisa de outro mundo, casou, o sexo acaba. Então, ou a pessoa casa ou assume a mãe, né? Porque se torna muito mais fácil, porque, de fato, esta vida sem ética é muito difícil, especialmente quando nós nos deparamos com a nossa consciência. Porque quem já fez isso, que já traiu a mulher, já sabe que quando deita à noite, não há consciência que aguente. Não só isso, tantas outras coisas erradas que nós fizemos na vida, ali está a justiça divina. Não precisa nem pedir conselho para ninguém. Não precisa saber com alguém mais conhecido se eu faço isso, né, certo ou errado, porque a consciência, ela não falha. A justiça divina é implacável e ela está ali. Ela vai nos dizer com certeza, na calada da noite, o que é certo, o que é errado, o que nós estamos fazendo. Então, como diz Chico, seja digno e correto em todas as circunstâncias. É muito mais fácil. Cada qual dará contas de seus atos à própria consciência. Sua tarefa consiste em melhorar-se, sempre e cada vez mais. É para isso que nós somos espíritos, para buscarmos nos melhorar a cada dia. Então, diz Chico, é para isso que você nasceu. Melhorar para progredir, eis a senha da evolução e da felicidade. Busquemos melhorar, busquemos fazer as coisas corretas. Não custa nada, é muito mais fácil. É aquele momento em nós deixarmos de lado as paixões terrenas e pensarmos no nosso progresso espiritual. Não que a vida seja só espírito, que a vida seja só espiritual. A nossa realidade é terrena, é aqui na Terra neste momento, e é aqui que nós temos que aprender a viver, porque aqui é a nossa escola, é aqui que nós estamos inseridos para evoluir, mas também para auxiliar na construção de um mundo melhor. Fazendo as coisas certas aqui, com certeza o nosso futuro espiritual ele será mais promissor, e a nossa evolução será mais rápida, e a nossa felicidade muito mais constante. Aí nos diz Divaldo, a função do Espiritismo é guiar o indivíduo numa ética de sabedoria, torná-lo melhor, fazê-lo cidadão, um indivíduo comum no meio de todos, porém diferente na conduta. Então isso aí é que nos caracteriza. Nós não devemos deixar de estar em todos os momentos na sociedade. É o exemplo no lar, é o exemplo no trabalho, é o exemplo na rua como cidadãos comuns, mas atentos a fazer as coisas corretas, seja no trânsito, porque não adianta nós irmos para cá ou irmos às igrejas, seja qual a denominação religiosa nossa, e na rua, aqui nós estamos todos sentados quietinho, né, muito bonitinho, a gente falando e fazendo orações e lendo coisas espíritas, mas se nós, qualquer um de nós, saímos daqui, chegando em casa, xingando a mulher, brigando com o marido, xingando os filhos, sai no trânsito aí, já xingando aquele que nos corta a preferencial, de que vale vir aqui? De que vale a religião se não é para a nossa vida diária, a nossa vida cotidiana? Quem gosta de ir à balada é pecado, e uma balada não é pecado, desde que eu não vá para lá, me encher de droga, tomar, sair arrastado, carregado de tanto álcool que eu ingeri, não é? Mas quem gosta deve fazer o que gosta, mas seja o exemplo lá, seja o exemplo da retidão, de fazer as coisas corretas. É o mais fácil, é o mais promissor, é o que nos leva à felicidade, é fazer o certo. Se tivermos dúvida, consultemos a nossa consciência, pois na consciência está inscrito todas as leis divinas. Ela nunca falha, jamais falha. Então, por isso, como forma de nosso crescimento espiritual, busquemos ter ética em todas as circunstâncias. Vejam, não adianta fazer as coisas certas somente quando os outros estão olhando. Ética é fazer as coisas corretas quando ninguém está olhando, não esquecendo que a nossa consciência sempre está nos observando. Espero ter colaborado nesses minutos com o nosso crescimento de cada um de nós,
e que Deus possa sempre continuar nos iluminando, para que nós também possamos continuar iluminando o caminho de todas as pessoas que passarem pela nossa vida. Boa noite.